Pronto, galera, estamos ao vivo, prontos para iniciar mais um. Bom dia, Marco. Mais uma jornada aí no conhecimento de eletromagnetismo. Bom, fazendo uma recapitulação rápida do que vocês tiveram na aula passada, galera, a gente começou a brincar com a historinha de potencial elétrico. E aí vocês viram que o potencial elétrico, ele na verdade, ele te dá uma ideia da quantidade de energia que uma determinada carga ela vai ganhar quando ela é jogada dentro do campo elétrico, né? E essa energia ela é sempre determinada entre dois pontos. Então, ela chega num ponto com energia e ela sai no outro ponto com outra energia. Essa diferença de energia é ela que faz você calcular o trabalho da força elétrica, a voltagem ali entre aqueles dois pontos. Por isso que, inclusive, eu cheguei a falar com vocês que Brasília, né, tem uma diferença de potencial nas tomadas de 220 volts. O que quer dizer isso? Que são 220 joules de energia que cada grupo de Coulomb, de um Coulomb de carga, recebe para andar naquela fiação lá. Né? Energia cinética mesmo, isso produz a corrente elétrica. É por isso que se você pegar um aparelho que foi projetado de fábrica para funcionar com 110 volts, na hora que você mete ele na tomada de 220, ele queima. Porque tu está dando o dobro de energia para cada Coulomb de carga, o dobro do que ele foi projetado. Então, não, ele vai acabar queimando, né? Assim que se você fizer ao contrário, se você pegar um aparelho de 220 e meter na tomada de 110, ele vai receber menos energia do que ele foi projetado para receber. Ali, quando a gente fala de energia, a gente fala de Coulomb, de joule por Coulomb, né, de carga. Então, ele não vai funcionar adequadamente. Né? Se você for um circuito mais complexo, ele nem funciona. Se for um circuito simples, tipo um secador de cabelo, um ventilador, aí ele funciona com a potência mais baixa, ali, esquentando menos e tal. Não é adequado, mas pelo menos ele não vai queimar. Mas se você colocar um cara complexo, tipo, imagina um computador, por isso que eles são tudo bivolt, né? Mas se você pegar um cara que é mais complexo e tacar na tomada que não é a voltagem dele, ele não vai funcionar. Tá bom? Hoje, galera, eu vou continuar um pouquinho do que a gente estava falando na aula passada. Deixa eu apresentar aqui a nossa telinha. Falar um pouquinho do que a gente estava vendo na aula passada. E lembrando que na aula passada, a gente chegou a falar, a gente terminou com o potencial produzido por uma carga pontiforme, né? Então, deixa eu só colocar aqui, ó, vou dizer que isso aqui é uma continuação. E a gente estava lá no aspecto 2, na parte 2, que era parte de carga pontiforme. Hoje a gente vai ter um bocado de coisa para fazer, tá? E aí vocês viram que o potencial provocado por uma carga pontiforme, ele era dado por aquela constante, né? 1 sobre o 4π ε0, vezes a carga que produziu aquele potencial em volta dela, dividido pela distância em relação a essa carga. E a gente discutiu que os pontos que estão na mesma distância vão ter o mesmo potencial, isso geraram, então, as superfícies equipotenciais, enfim, toda aquela conversa lá. Só que, vocês sabem que, quando eu coloco uma carga de prova dentro de um campo elétrico, ela vai receber uma energia que vai ser transformada em energia cinética, né? Então, por exemplo,
Eu vou apagar o desenho, mas imagine que aqui tem uma carga positiva. Essa aqui é o Qzão. Ela produz o campo em volta dela. Se eu colocar um Qzinho aqui, também positivo, esse Qzinho, ele vai sair voado. Então, ele vai adquirir uma energia cinética. Isso quer dizer que nesse ponto que você colocou essa carga, existe uma energia guardada. E essa energia guardada a gente chama de energia potencial. Tudo bem? Então, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar assim. Opa. Energia potencial. Energia potencial. Entre duas cargas. Entre duas cargas. A gente sabe que a energia potencial, tudo já considerando, galera, o potencial de referência lá no infinito, tá? Daí que vem um pouco dessa abstração que eu estava falando também. Deixa eu arrumar só essa letra aqui, ficou meio esquisito, né? Então, duas cargas. A gente viu que a energia potencial 1, que uma carga ela adquire quando ela é colocada num determinado ponto, é o produto daquela carga que está lá naquele ponto, que a gente chama de carga de prova, vezes o potencial que aquele ponto possui. Esse potencial foi provocado por uma outra carga, certo? E esse potencial causado por essa outra carga, nesse caso vai ser esse potencial aqui, ó. Por que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma carga Qzão, colocando uma carga Qzinho do lado, e nesse ponto aqui existe um... Opa. Nesse ponto aqui existe um potencial. E o potencial é dado para aquela equação lá de cima. Se juntar tudo, a gente tem a equação da energia armazenada nessa configuração aí. 1 sobre 4π epsilon zero. Aí eu vou multiplicar o Qzão vezes o Qzinho, vai ficar Qzão, Qzinho sobre R. Pronto, essa energia é armazenada. Isso quer dizer que se eu soltar uma carga nesse ponto, essa carga nesse ponto aqui, Q, ela vai adquirir uma energia dada por essa equação aí, 1 sobre 4π epsilon zero, Qzão, Qzinho. Muito bem, agora vamos passar para uma situação, galera, em que eu tenho não uma carga pontiforme, mas aí vamos passar para a situação onde eu vou ter várias cargas pontiformes, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 3. Isso vai ser importante porque daqui a pouco a gente vai chegar num ponto onde nós vamos ter uma distribuição contínua de cargas. Então, várias cargas pontiformes. Quando isso acontece, cada carga ela produz um potencial num determinado ponto, e você calcula esse potencial usando o que a gente chama de princípio
princípio da superposição. O que é o princípio da superposição? É você imaginar que você tem várias cargas, então vou trocar aqui a ponta da caneta, eu vou colocar uma carga, por exemplo, aqui, posso chamar essa carga de Q1, uma carga aqui, chamar de Q2, uma carga aqui, chamar de Q3, e todas elas vão produzir um potencial elétrico, posso ter Q4, Q5, Q6, tá? Várias. E todas elas vão produzir um potencial elétrico, por exemplo, aqui no ponto P. No ponto P. Certo? E aí, vamos colocar aqui o nome das cargas, só para a gente não se perder. Esse aqui, ó, é o Q1. Esse aqui é o Q2. Esse aqui é o Q3. E cada uma dessas cargas está a uma distância do ponto P. Então, vamos colocar aqui, ó. A distância da carga 1 até o ponto P, nós vamos chamar de R1. A distância da carga 2 até o ponto P, eu vou chamar de R2. E assim por diante. Ou senhor. Então vamos dar esses nomes aqui, ó. Eu tenho R1, eu tenho R2 e eu tenho o R3. Beleza? São as distâncias das cargas em relação ao ponto P. E aí, o que eu quero? Eu quero calcular o potencial no ponto P. Então, quem seria o tal do potencial no ponto P? Esse potencial, galera, é um potencial resultante das 3 cargas. Ou do conjunto, né, de cargas, se você tiver mais de 3. Então, eu quero o potencial lá no ponto P. De acordo com o princípio da superposição, basta você somar o potencial no ponto P. Vai ser o potencial V. Isso nada mais é do que o potencial provocado pela primeira, mais o potencial provocado pela segunda, mais o potencial provocado pela terceira, pela quarta, pela quinta, e assim por diante. Isto é o conhecido princípio da superposição. Tá bom? Então, você vai somar todos os potenciais da primeira até a última carga. Como é que isso pode ser reescrito? Aí vamos lá, ó. Deixa eu apagar. Opa. Esse desenho aqui. Como é que isso pode ser reescrito? Eu sei que o potencial de cada carga tem uma equação pronta para ele. Então, fica assim, ó. Potencial é igual. Todos eles vão aparecer, galera, 1 sobre 4π ε0. Né? Isso vai estar dentro do V1, dentro do V2, dentro do V3, e assim por diante. Então, quem que vai sobrar na soma? Vai sobrar Q1 sobre R1, esse é o primeiro, mais o segundo, Q2 sobre R2, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, até a última carga. Tá? Se eu tiver N cargas, nós vamos até o N. Para escrever isso de uma maneira compacta, eu não sei se todos estão familiarizados com essa notação, mas eu estou somando várias coisas. E são várias coisas, galera, discretas. Tá? Então, quando eu somo várias coisas discretas, isso não é uma integral, isso é um somatório
que o constante é 1 sobre 4π epsilon zero. Aí eu vou aqui fazer uma soma. Essa soma, ela vai de I, que é o número da carga que eu estou somando, até a última carga, N. Se for infinitas cargas, é infinito. Pouco importa. Mas eu estou somando todas as cargas. O que está mudando? Está mudando a carga I sobre o raio da mesma carga, I. Então, esta equação aqui, ela reproduz o resultado lá de cima. Tá bom, galera? É a soma de todos. Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2, mais Q3 sobre R3, e assim sucessivamente. Esse é o potencial no ponto P. Agora, vamos supor que nesse ponto P, a gente coloque uma carga. Eu posso vir aqui no ponto P, nesse ponto P aqui, ó, aqui embaixo, e colocar uma carguinha de prova em cima dele, não posso? Se eu colocar uma carguinha de prova em cima desse ponto P, ela vai sofrer a ação de todos os potenciais, e aí ela vai receber uma energia potencial dessa configuração. Não é isso? E eu posso calcular essa energia. Mas vamos com calma. Eu já sei o potencial naquele ponto. Agora, eu quero a energia potencial então olha a diferença. A energia potencial de uma carga de uma Qzinho colocada no ponto P. Então, percebam, não faz sentido, galera. Deixa eu passar aqui um traço. Não faz sentido vocês falarem de energia potencial de apenas uma carga. Para você falar de energia potencial, você precisa de duas cargas, né? Porque é uma energia associada da configuração entre as duas. Aqui eu tenho uma distribuição de cargas e eu estou vendo como que essa distribuição está causando um potencial num ponto específico separado. Nesse ponto específico separado, eu coloco uma outra carguinha ali e eu quero saber qual a energia que eu estou olhando só para aquela carga adquire ao ser colocada lá. E aí nós sabemos que essa energia vai ser a carguinha que eu coloquei lá, vezes o potencial naquele ponto. Não é isso? Quando a gente olhar para a equação de cima e substituir esse V aqui, porque o V é o mesmo, a gente vai encontrar aqui a energia potencial desta carga, nada mais é do que Q, vezes aquele potencial lá de cima, com o somatório. Então, como Q ele é constante, ele não vai para o somatório, fica 4π epsilon zero. Aí nós vamos somar todas as cargas até N de QI RI. Tá bom? Então, o que mudou aí? Só mudou o Qzinho. Que ficou agora multiplicando tudo isso. Então, essa é a energia potencial que uma carga adquire ao ser colocada no ponto P. Mas aí você pode falar, isso para depois vocês estudarem, vamos tomar cuidado aqui com algumas coisas. O Q, quem é o Q? É a carga no ponto P, é um ponto específico. É importante separar isso, galera, porque depois não confunde. Carga no ponto P. E esse Vzão aí, ele é o potencial resultante
de todas as cargas no mesmo ponto P. No mesmo ponto P. Muito bem. Aí você pode virar para mim e falar assim, pô, professor, mas se eu tenho ali várias cargas envolvidas naquela situação, então eu tenho uma energia entre cada carga, não é? É. E essa energia entre cada carga contribui? Sim, mas perceba, qual é a pergunta do problema? Aí é você que está querendo olhar para o sistema e descobrir o que está acontecendo. Uma coisa é você olhar e falar assim, olha, eu quero energia que uma carga vai receber ao ser colocada naquele ponto específico. Ela vai ter uma energia associada ao potencial de cada uma das outras naquele ponto. Isso é uma pergunta. A outra pergunta é, qual é a energia de todas as cargas? Aí eu tenho que levar em consideração a energia da carga 1 com a carga 2, da carga 1 com a carga 3, da carga 1 com a carga 4, da carga 4 com a carga 2, da carga 4 com a carga 3. Então, eu tenho que levar em consideração a energia de todas as cargas. Vocês estão entendendo a diferença do problema? Uma coisa é você perguntar, galera, qual é a energia que uma carga recebe. Outra coisa é você perguntar a energia da configuração de todas as cargas do seu sistema. São coisas completamente distintas. E aí, vamos fazer isso agora. Então, o que eu vou fazer? A pergunta agora é, qual é... Eu estou marcando com um pontinho, né? Então, qual é a energia... A energia potencial do sistema. Então, nesse caso, eu tenho que somar a contribuição de todas as cargas. Todas. Ou seja, eu vou botar aqui a equação geral, e aí vocês vão entender o que ela quer dizer. Ó. A energia potencial total, o que é constante? É o 4π sobre ε0. Então, 1 sobre 4π ε0. E aí eu vou ter que somar... eu vou ter que somar a contribuição de cada par de carga, ou seja, a carga 1 com a carga 2, a carga 2 com a carga 3, ou seja, a carga I com a carga J, dividido pela distância entre as duas cargas. Então, eu vou ter que somar Q1, Q2 sobre a distância entre 1 e 2, mais Q1, Q3 sobre a distância entre 1 e 3, né? Então, eu estou somando toda a contribuição. Para não dar resultado repetido, como assim, professor, resultado repetido? Porque pensa, se eu somar Q1, Q2 sobre a distância entre 1 e 2, e inverter os índices, somar Q2, Q1 sobre a distância entre 2 e 1, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque lembra que isso aqui é uma energia potencial, isso aqui é escalar. Então, para a gente não repetir, nós só vamos pegar os casos em que I, por exemplo, é menor que J. Tá? Porque aí eu faço entre 1 e 2 e não faço entre 2 e 1. Né? Faz sentido. Eu faço entre 1 e 3, mas não faço entre 3 e 1. Beleza? Por quê? Porque eu já estou somando as contribuições de todos. Uma outra forma de pensar isso aqui é o seguinte, ó. Vou fazer um desenho e depois eu apago. Imagine que você é Deus. Você é o dono da Matrix. Aí você vai criar um mundo. Você vai pegar a primeira carga elétrica do universo e vai colocar em determinada posição. Então você criou a primeira carga e colocou ela aqui, ó. Tá, chamei ela de Q1. Ótimo. Você gastou energia para fazer isso? Não. Por quê? Porque você não existe nenhuma força te atrapalhando para fazer isso. Mas aí, você vai colocar a segunda carga.
Então você vai pegar a segunda carga lá do infinito, porque você é Deus, você pode, e vai trazer essa carga até próximo da carga 2. Tá aqui, ó, carga 2. E colocou ela nessa posição. Existe uma distância entre as duas, que a gente vai chamar de R1, 2. Você gastou energia para fazer isso? Sim. Porque existe uma repulsão entre a carga 1 e a carga 2, de maneira que oferece uma resistência para você trazer essa carga daqui para lá, de lá para cá. Então, existe uma energia associada aí? Existe. Aí você vai agora pegar uma terceira carga, vai trazer lá do infinito de novo, e vai colocar ela aqui, ó, Q3. Quando você fez isso, você vai sentir mais dificuldade ainda. Por quê? Porque agora existe uma repulsão entre a 1 e a 3, existe uma repulsão entre a 2 e a 3. E você tem que somar tudo isso, tem que somar a energia que tem entre 1 e 3, a energia que tem entre 2 e 3, e a energia que tem entre 1 e 2. Se você colocar mais uma carga, você tem que levar em consideração agora a contribuição de todas elas com essa. Sacou? Então fica entre 1 e 4, entre 2 e 4, entre 3 e 4, mas tem as outras também. Então, o que está acontecendo aqui nesse somatório é você levar em consideração a relação, a interação entre cada carga de uma com a outra. Tudo bem, galera? É isso que está escrito nesta soma aí. Muito bom. Dúvidas até aí? Deixa eu ver aqui o chat. Ô, professor tá ouvindo? Diga, Vinícius. Estou ouvindo. Quando o senhor falou agora de botar a carga 4 também, não poderia considerar o sistema, a carga 1, 2 e 3 como uma única carga e depois pegar esse potencial e somar com a carga 3? Você até poderia, mas só que aí você estaria calculando a energia que a carga 4 armazena, não a energia do sistema como um todo. Você entendeu? Entendi, então não dá para simplificar isso. Daria se você fizesse a pergunta, porque a grande questão é qual é a pergunta que você está querendo responder? É a energia do sistema ou a energia que uma carga vai adquirir quando for colocada ali? Sacou? São perguntas diferentes e que vão dar respostas diferentes. Aí tudo é a questão do enfoque, da interpretação que você quer. Professor, uma energia pode anular a outra? Pode, se for a mesma carga e sinais contrários, né? E a mesma distância. Pode sim. Entendi. Quer ver um exemplo? Ó? Você coloca aqui, ó, uma carga Q1 positiva e uma carga Q2 negativa. E eu coloco, por exemplo, aqui no meiozinho delas, uma carga Q3. Se você for somar, no meio, né, tudo igual. Se você for somar a contribuição energética aqui com a contribuição energética aqui, você vai somar duas coisas que têm o mesmo valor, mas sinais contrários. O que isso quer dizer? Que a energia lá, ela é nula. Por isso que ele é um ponto de equilíbrio. Se eu colocar uma carga aqui, tanto positiva quanto negativa, ela fica parada aqui, porque a carga positiva puxa para um lado, a carga negativa puxa para o outro, e a energia geral aqui vai dar zero. Então a contribuição energética nesse ponto, ela é nula. E se for as duas positivas? Se for o quê? As duas positivas, tipo, as duas... Aí a energia não é zero. A energia não é zero. Mas mesmo assim é um ponto de equilíbrio. Nesse caso, a gente fala que é um equilíbrio instável. Tá? Por quê? Porque se você der um peteleco nela aqui, ela foge e nunca mais volta. Entendi. Tá bom? Mas se for carga de sinais contrários, esse equilíbrio, ela é estável. Se você der um petelecozinho nela para a direita ou para a esquerda, ela pode acabar oscilando ali em torno daquela posição de equilíbrio. Mas só tem uma última pergunta, professor. Nessa fórmula aí, não teria um que não sobre o 4π é zero? Em cima, tu fala? É? Não, porque ele foi para dentro. Ele foi para dentro da soma, tá vendo ele lá? Ah, o Q1, né? Ah, entendi agora. Ah, saquei. Porque agora ele faz parte da soma como um todo. Entendi. Maravilha. Posso seguir? Sim. Beleza. Então, vamos agora. Agora é que o trem vai começar
a engrossar, porque eu estou somando cargas, né, individuais, mas agora eu quero somar uma distribuição contínua de cargas. Então, vamos supor que cada carguinha dessa se torne uma carguinha elementar, e eu estou distribuindo essas cargas no sistema, pode ser um sistema linear, pode ser um sistema de qualquer maneira. O fato é que, se eu fizer uma distribuição contínua, se eu fizer uma distribuição contínua, esse somatório do potencial, vamos reescrever aqui o nosso potencial. O potencial que era dado por 1 sobre o 4π, sobre o 4π epsilon zero. E aí você tinha uma soma de cada carga. Vou chamar de QIzinho aqui, ó. QI sobre RI. Isso vai se transformar, ao invés de um somatório, isso vai ter que se transformar numa integral. Então, nosso potencial agora, ele vai ser dado, porque é uma distribuição contínua, né? Então, eu vou somar todas as contribuições de todas as carguinhas, e aí agora, essas carguinhas, a gente olha para elas como sendo tão pequenininhas que a gente considera elas infinitesimaisinhas, ou seja, dq sobre a distância ao ponto que você está querendo. Então, a nossa soma, ela se transforma naturalmente em uma integral. E faz muito sentido, né? O grande lance aqui é o seguinte, galera. A gente geralmente conduz essa equação, a gente associa para pontos muito distantes o potencial nulo, né? Só que aqui eu vou fazer uma observação com vocês. Se você pensar em distribuições infinitas de cargas, como é que você vai associar um ponto no infinito se a distribuição já é infinita? Entendeu? Então, por exemplo, imagina uma linha de carga infinita. Como é que você vai pensar um ponto infinito dela, muito longe infinitamente, se ela já é infinita? Então, isso pode dar algumas confusões matemáticas, tá bom? Então, nesses casos, na verdade, pode não ser possível você escolher um potencial nulo no infinito, tá? Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Quando a distribuição de cargas Professor, uma dúvida. Pode falar. Isso é quando tem muita carga, onde a somatória já não é usável, É isso. né? É exatamente isso. Por isso que você usa essa palavra aqui, ó. Distribuição contínua. Isso quer dizer que as cargas, elas estão tão juntas, que você não vê uma separação entre elas, sacou? Então você tem uma distribuição contínua de cargas. Então você tem, por exemplo, uma linha de carga, você tem um disco eletricamente carregado. É quando é o que nós vemos, né? Nós seres humanos, quando a gente olha para um objeto eletrizado, a gente não olha carga por carga, a gente olha uma superfície eletrizada. Então isso aí é uma distribuição contínua de cargas. Nesse caso, você tem que fazer o processo de integração. Tudo bem? Tudo jóia. Era isso, né, que você está perguntando? Aham, isso mesmo. Massa. Então, ó, quando
a distribuição de carga se estender infinitamente, pode não ser possível adotar V igual a zero no infinito. Então, vou botar assim, ó. Pode, geralmente não é, tá? Vocês vão entender já já por quê. Pode não ser possível adotar o potencial nulo de V igual a zero no infinito. No infinito. Então tá. Então, bora fazer alguns exemplos aqui e aplicar essas ideias para situações. Então, a primeira situação que eu vou usar vai ser a da esfera. Tá aqui, 5. Esfera condutora carregada. Esse é o caso mais simples, não é isso? Porque quando você tem uma esfera condutora carregada, vocês viram que, quando você olha para dentro dela, o campo elétrico é nulo, por conta da blindagem eletrostática. Mas se você olha para fora dela, é como se toda a carga tivesse concentrada no centro. Então, aqui fica muito fácil a gente entender, mas é importante a gente discutir. Então, isso aqui é a minha esfera. Vamos supor que essa esfera ela está eletrizada com carga positiva. Então, toda ela distribuída aqui fora, ó, positiva. Uma carga Qzão. E aí você tem um raio, vamos colocar aqui as distâncias. Você tem um raio da esfera e você tem uma distância que um ponto específico qualquer está. Vamos chamar aqui um ponto P. Vou botar aqui, para não ficar muito... Pronto, ponto P. Então, aqui ó, é um Rzão. Opa, deixa eu botar o mesmo verdinho. Então, aqui vai ser o Rzão, que é o raio da esfera. Eu vou chamar de Rzinho essa distância até o ponto P. Então, vou marcar aqui, ó, ponto P. Se esse ponto P estiver dentro da esfera, eu sei que o campo elétrico é nulo. Mas se o ponto P estiver fora da esfera, por exemplo, então vamos aqui aos casos. Ó. Se o ponto P estiver na letra A, fora da esfera, o que significa isso? Significa que o raio Rzinho, ele é maior do que o raio Rzão. Nesse caso, galera, é como se você estivesse olhando para uma carga pontiforme localizada no centro. O que isso quer dizer? Que o campo elétrico vocês sabem calcular. O campo elétrico é 1 sobre 4π ε0 Qzão sobre este R ao quadrado. Mas não só o campo elétrico, mas o potencial também vocês sabem calcular.
E o potencial, não sei se vai caber aqui, ele vai ser 1 sobre 4π, ε0, opa, Qzão sobre R. Então, pronto. Então, quando você está fora da esfera, as coisas ficam mais tranquilas de você imaginar. Agora, vamos colocar um ponto na superfície. Então, letra B. Vou colocar agora um ponto na superfície da esfera. O que é isso? É quando o raio Rzinho, ele é igual ao raio Rzão. Nesse caso, não vai também ter muito impacto. A gente sabe que o campo elétrico na superfície, quando vocês aplicaram a lei de Gauss lá, no passado, deu 1 sobre 4π, ε0, Qzão sobre agora o raio da esfera ao quadrado. E o potencial também não vai mudar, vai ficar 1 sobre 4π. Esse é o caso mais simples, tá, galera? Então, 1 sobre 4π, ε0, Qzão sobre R. Então tá aí, são os dois casos. Vamos agora colocar dentro da esfera. Dentro da esfera, o Rzinho é menor do que o raio. Nesse caso, nós também já sabemos o resultado. O campo elétrico é zero, porque não existem cargas, não é isso, dentro da esfera. E o potencial, ele fica constante. Ele é dado por 1 sobre 4π ε0 vezes a carga sobre o raiozão. Então, vou botar aqui entre parênteses, ó, constante. Né? Isso tudo a gente já sabia. Tanto é que a gente consegue fazer gráficos do potencial e do campo, por exemplo. Vamos fazer aqui um rapidinho, ó. Como é que ficaria um gráfico do campo em função da distância não é isso? E como é que ficaria o gráfico? Rapaz, foi parar lá embaixo, que diabo. Então, aqui eu vou botar um outro gráfico do potencial em função da distância. Vou botar mais para cá. Então, vamos ver. O campo elétrico dentro da esfera é zero. Então, nós vamos ter aqui ó, uma linha zero. Quando a gente chega
no raio a gente tem uma descontinuidade com uma coisa mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Onde? Daqui a pouco eu coloco as setinhas. Já no potencial, não. No potencial nós temos uma coisa constante e fora uma coisa mais ou menos assim. Tá? Esse resultado vocês já conheciam, mas agora a gente está só enfatizando. Então, aqui é o Rzão, e aqui também é o Rzão. Beleza? Aqui é o gráfico do campo pela distância, e aqui é o gráfico do potencial pela distância. Muito bem, isso quer dizer que os pontos internos, galera, os pontos internos da sua esfera não tem diferença de potencial. Por quê? Porque não tem, porque os potenciais são todos iguais. Então vamos realmente para uma parada nova. Vamos pegar essas ideias e aplicar para uma linha de cargas. Então, linha. Opa. Ou seja, um fio, tá? Só que eu vou botar um fio infinito. Um fio infinito carregado. Então, vamos lá. Vou botar mais fininho. Duplicar. Tá aqui. Imagina que você é um fio infinito, tá, galera? Ele se estende para cima e para baixo. De modo que ele está carregado positivamente por toda a extensão dele. Ele se estende para cima e para baixo. Eu vou selecionar dois pontos, um ponto A e um ponto B, aqui desse fio. E vamos botar nome, né? Ponto A e ponto B. Eu sei que eu vou ter aqui uma distância associada ao ponto A. Não é isso que eu quero, não. Então, aqui, ó. Uma distância associada ao ponto A, que eu vou chamar, obviamente, de RA, e uma distância associada ao ponto B. Zero. Beleza. Então, esse aqui é o RA e esse aqui é o RB. Muito bem. O que vocês viram na aula passada? Em algum momento lá da aula passada, a gente viu que o potencial entre os pontos, ou a diferença de potencial, melhor dizendo, entre os pontos A e B, ela era dada pela integral de E escalar ds. Isso estava lá na aula passada. E aí, indo de A para B. Essa é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Como o campo elétrico, e aí a gente usou a lei de Gauss, né, para fazer isso, a gente escolhe uma superfície cilíndrica em torno do fio, toda aquela historinha, e a gente pega, então, a componente perpendicular desse campo elétrico atravessando a superfície gaussiana. A gente fez isso já. Né? Isso vai dar, então, um campo elétrico entre os pontos A e B aqui,
do campo elétrico radial, né, que aponta para fora, que é perpendicular, vezes, então, dr, né, porque aí você caminha na distância do raio desse cilindro que está aí. E a gente já fez essa conta, não vou refazer essa conta, a gente já fez ela. Esse campo aqui, galera, se vocês olharem lá atrás, eu tenho ele escrito aqui, ele é dado por lambda, que é a densidade de cargas, dividido por 2, epsilon 0, R. A gente já fez essa conta usando a lei de Gauss. Então, se eu substituir esse campo aí, nós vamos ficar com isso aqui, ó. VAB é igual, vai sair fora da integral o lambda, vai sair fora da integral o 2, o π, o epsilon, não é isso? E vai ficar dentro da integral somente o raio. De A até B, 1 sobre R dr. Tá bom? E aí vocês percebam que nesse momento, na verdade, a integral, ela não é de A para B. Ela é de A para B, né? Mas como eu estou integrando o raio, ela é do raio RA até o raio RB. Muito bom. E quem é a integral de 1 sobre o R? Aí vocês aprenderam lá no cálculo que é a integral de 1 sobre o R é o logaritmo, né? É o ln de R, e aí nós vamos integrar de RA até RB. Então, tem espaço aqui? Ah, tem espaço aqui. Então, quem vai ser o VAB? Vai ser o lambda. Se vocês quiserem trocar o lambda pelo que ele significa, aqui não vai fazer muito sentido, que é carga dividido pelo comprimento, né? Mas o comprimento ele é infinito, então a carga é infinita também. Então, a gente escreve só o lambda sobre 2 π epsilon 0. Aplico os limites, isso dá ln de RA menos ln de RB. Usa a propriedade dos logaritmos, isso vai dar lambda sobre 2, oh, meu Deus. Π epsilon 0 ln, e aí fica a divisão, né, de RA sobre RB. Certo? Só que, nesse caso, olha só que doideira, nesse caso não dá para a gente adotar, então já vou escrever aqui, ó. Professor, não seria ln de RB menos ln de RA, não? Perfeito. Só para ver se vocês estão prestando atenção. É isso aí, que é o de cima menos o de baixo. Obrigado. Nesse caso, galera, não é possível adotar o potencial B igual a zero. Porque vocês estão vendo que não tem como você matar botar um RB igual a infinito, você não consegue jogar o VB igual a zero. Então, vou botar aqui, ó, não podemos porque o log estoura, né? Não podemos adotar
VB, ou seja, o potencial em B igual a zero, para o R indo para o infinito. O RB, no caso. Então, nesse caso, não pode, porque senão você estraga tudo. Aí, o que você faz? Você faz uma parada meio forçada aqui. Você pode escolher, porque tudo é uma questão de escolha, né? Esse negócio de referencial é uma questão de escolha. Você pode escolher um potencial igual a zero por uma distância arbitrária. Tá? Isso aqui é uma escolha, não tem problema. Então, se você escolher, ó, então, escolhendo um potencial B igual a zero para uma... eu estou fazendo isso porque alguns problemas, pode ser que os caras falem assim, adote o potencial a zero no ponto tal. Aí você vai ter que fazer esse procedimento aqui. Só mudar essa letra. Escolhendo VB igual a zero para uma distância arbitrária, vamos chamar de RB igual a um R0, por exemplo. Podemos escrever o potencial a uma distância R, deixa eu escrever completo, né, para depois vocês não se perderem. O potencial a uma distância R, é uma distância arbitrária, tá? A uma distância R, fica como? Então, olhando para a equação lá de baixo, o VAB, galera, lembra que esse VAB aqui embaixo, ele nada mais é do que o VA menos o VB, tá? É uma diferença de potencial. Então, agora eu estou escolhendo o potencial B igual a zero, então fica só VA, que eu vou chamar de V, tá? Então, vamos ficar com lambda sobre 2 π epsilon zero ln do R0 sobre um R qualquer. Então, se vocês olharem para o desenho, eu estou escolhendo o potencial aqui no ponto B, zero. E aí eu estou calculando os potenciais em volta desse ponto B. É um ponto arbitrário. Por quê? Porque eu não posso escolher o potencial igual a zero no infinito nesse caso, porque senão eu estrago a minha função. Tá bom? É só uma saída para a gente conseguir calcular potenciais Então, em como assim relação... pagar a função? Tipo, não entendi Oi? essa parte aí. Tipo, não entendi porque o potencial em B pode ser igual a infinito, que aí estraga a função. Tipo, não consigo imaginar isso. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um negócio para você. Vamos lá. Eu acho que eu tenho aqui uma coisa que pode te ajudar.
Tá conseguindo ver, não tá? Sim, sim, sim. Só que aqui ele não vira, tá? Não sei como é que tá aí para você, ele não fica na... Ah, ele tá bonito para você. Então você tá vendo que o gráfico, cara, o gráfico do LN, ele é um gráfico crescente. Se você aumentar o valor do X, o valor do LN, ele vai aumentando também infinitamente. E como é que fala? Isso quer dizer que o domínio, ele é infinito positivo, e o valor do ln de x, ele cresce infinitamente também. Então, quanto maior for o valor do x ao seu logaritmando, maior vai ser o valor do seu logaritmo. Então, você acaba explodindo a função, quando eu falo explodindo, é porque você vai ter um valor muito grande. Vamos voltar lá para o nosso problema. Quando você coloca aqui, por exemplo, um valor infinito no lugar desse raio, o resultado aqui é um número infinito. Então você explode, é isso que eu falo, que você explode a função, você estraga a função. Aí você vai ter uma diferença de potencial infinita. Né? E isso pra gente não é prático. Né? Quanto maior a distância, menor vai ser o potencial, né? Como é que é? Quanto maior a distância, menor vai ser o potencial, né? Quanto maior a distância, em relação a quem você fala? A placa. É, exatamente. Porque você tá vendo que agora o LN tá aparecendo aí, ele é uma função crescente, né? É o contrário, né? No caso. Uhum, é como se fosse o contrário, exatamente. Ah. Por isso que você não pode fazer essa escolha do infinito. Ah, saquei, entendi. Valeu, professor. Nada. Tranquilo, né, galera? Então, vamos para uma outra aplicação. Vocês fizeram uma coisa parecida com essa aqui no dia da prova. Uma aplicação 7. Que horas são? 11h15? Ixi, tá bom demais. Então, ó, vamos agora pensar no fio finito e não infinito. Então, vamos para o fio finito carregado. Então, vamos escolher aqui um fiozinho, vamos botar ele na horizontal para fazer contas. Cadê? Aqui. Vou botar ele pretinho. Então, vou botar aqui, ó, um fio. Vou botar um desenho grande para ficar bom de enxergar. Duplica. Então, tá aí. Vamos colocar esse fio infinito. Eu vou adotar aqui um eixo X e um eixo Y só para a gente poder fazer contas, tá? Então, eu vou botar aqui de outra cor. Um eixo X e um eixo Y. Então, eu vou botar aqui o eixo X e vou colocar o eixo... esse é o eixo Y, né? E vou colocar o eixo X passando assim, ó. Aqui por dentro do fio. Esse aqui é só para facilitar a nossa vida. Então, eu vou chamar aqui de eixo Y, aqui de eixo X, e as minhas carguinhas, elas estão distribuídas, eu vou colocar até de amarelinho aqui, só para ficar evidente. Então, ó, as minhas carguinhas, elas estão distribuídas aqui dentro. Tá bom? E esse fio, ele é finito, ele acaba. Então, vamos supor que ele acaba aqui. Vamos supor que ele acaba aqui. E o que eu quero? Eu quero o potencial num ponto P colocado aqui, ó. E aí o ponto que você vai colocar, galera, vai fazer diferença só na distância, né? Porque se você olhar para esse ponto aí, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho uma distância y
dele. Eu vou colocar aqui. Essa aqui é a distância y. Posso chamar de z, posso chamar de y. Chama do que você achar mais conveniente. Mas aí eu vou ter também a distância de uma carga qualquer. Aqui, ó, duplicar. Então, vamos considerar uma carga dq aqui nessa posição, não precisa ser no meio, pode ser em qualquer lugar. Aqui. Se eu chamar... claro, eu tenho a distância x também, né? Falta eu colocar a distância x. Deixa eu copiar de novo essa seta. Duplicar. Tá aqui. Então, eu tenho todos esses caras aí. Eu tenho o y, então, o ponto P, eu tenho o x, e eu tenho a hipotenusa, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, dentro da raiz. E aqui, deixa eu colocar o nosso dqzinho com outra cor. Vou botar aqui, ó. Então, aqui, galera, está um elemento de carga escolhido infinitesimalmente. E ele está produzindo um potencial lá no ponto P. O mais legal de tudo é que o nosso potencial, ele é um cara escalar, né? Então, você não precisa decompor, igual a gente fazia com o campo elétrico, você não precisa usar cossenos e senos, não tem problema nenhum. Quem vai ser o dV? Lembrem que nós estamos lidando agora com integrais, né? O dV, ele era 1 sobre 4π ε0 vezes esse dq sobre o raio. Ou sobre a distância, né? O que é isso? Eu estou considerando, então, que esse daqui é uma carga pontiforme e estou calculando o potencial que ela provoca lá no ponto P. Obviamente, eu vou ter que somar todos eles depois. Então, quem vai ser o potencial? Então, vamos lá. Ó. O potencial V, não posso, vou integrar, então vai ficar a integral de dV vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, integral de quem? Integral de dq sobre o raio. Beleza? E aí a gente pode fazer aquela troca marota, onde o dq ele pode ser trocado por lambda dx, né? Não é isso? Porque o lambda é a distribuição de cargas ali na linha. Como eu estou numa distância x, lambda, eu estou integrando em x, né? Então, lambda dx. Tudo bem? E o raio, essa distância, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Fazendo todas essas trocas, galera, a gente encontra que o potencial V vai ser igual a 1 sobre 4π. Opa. ε0 integral de quem? De lambda dx. E aí agora faz sentido, porque eu estou integrando um x, né? Eu estou correndo do x lá da origem até o comprimento, então lambda dx sobre a distância. E a distância é a hipotenusa, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Beleza. E a gente vai integrar de onde até onde? Eu estou começando no zero e estou indo até a ponta do meu fio. Vamos falar que o comprimento do fio é L.
Cadê? Vamos supor que o comprimento do fio é L, então ele para aqui, ó, em L. Então, estou indo de 0 a L, varrendo cada dequezinho de um lado para o outro. Assim como a gente fez para o campo elétrico. A gente agora está fazendo para o potencial. Então, tem que fazer essa integração aí, galera. Tabelado, já vamos fazer a parada tabelada aqui, ó. Por tabela, tem lá na contracapa do livro de vocês, a integral de dx sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, isto é logaritmo natural de x mais raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Então, fazendo essa substituição aí, já pegando o resultado, vamos ficar assim, ó, V é igual a 1 sobre 4π ε0, aí vai aparecer um lambda, né? O lambda que sai da integral. Tá aqui o lambda. E aí, a integral de tudo isso é ln, então, de x, mais a raiz quadration de x quadrado, mais y ao quadrado. Só que eu tenho que integrar isso de 0 a L. Então, tem que aplicar os limites de integração. Bom, muito bem. Então, V é igual a lambda, lambda sobre 4π. O cachorro tá entendendo nada. Ln, galera, aí eu vou ter que, então, fazer os limites, né? Então, o limite primeiro vai ser, quando x é L, então fica ln de L mais raiz quadrada de L quadrado mais y ao quadrado, esse é um ln, menos o ln com limite inferior. Aí, se você botar o x igual a 0, ali vai sumir o x igual a 0, lá dentro vai sumir o x, vai ficar só y ao quadrado na da raiz, então isso vai dar ln de y. Muito bom. Então, aqui fecha, né? Então, eu já vou chegar no resultado final. Potencial no ponto P, ele vai ser lambda dividido por 4π ε0. ln de quem? ln do primeiro termo dividido pelo segundo termo. Então, eu vou botar um parênteses aqui, ó. Então, em cima fica L mais a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso... Oi? Tá, L, né? Obrigado. É isso. Sobre y. Pronto. Olha aí que belezinha. Esse é o nosso potencial. E aí, galera, daqui para frente é aplicação, tá? Vou passar o resto da aula aí aplicando para vocês irem adquirindo experiência. E vocês vão ver que é mais fácil fazer conta com potencial do que fazer conta com campo elétrico. Eu me perdi quando saiu da subtração e foi para divisão. Que propriedade é essa, professor? Eu não lembro dela, não. Essa aqui, ó. ln de A menos
ln de B, isso é a mesma coisa que o ln de A sobre B. Ah, valeu, professor. Vou anotar aqui. Lembrou? Ou nem lembra se conhecia? Não, eu acho que eu já vi algo parecido, mas não lembrava. Tem uma outra também, que é o seguinte. ln de A mais o ln de B, aí vai ser o produto. Poxa, aqui faltou a divisão. Né? ln de A sobre B. Aqui vai dar o ln de A vezes B. Essa da multiplicação Beleza? eu não lembrava, mas da divisão... Ah, pode crer. Mas aí agora fica fácil de lembrar que um é o inverso da outra. Isso. Depois você consegue provar isso, para você não esquecer mais nunca. Dá para você provar essas propriedades. Se procurar um livro de matemática lá, você prova rapidinho, de boa. Valeu, professor. Valeu. Então tá, eu tenho mais duas aplicações aqui para vocês. E mais algumas coisas a serem ditas. Eu vou fazer o seguinte, galerinha. Olha só, hein? O que eu quero que vocês façam para a gente poder render um pouco... E eu deixar um pouquinho vocês trabalhando também. Eu quero que vocês tentem fazer em casa a aplicação. Vou fazer em casa. Deixa eu trocar de cor. É só seguir os passos do livro de vocês, tá? Isso é uma forma de vocês estudarem também. Então, vocês vão fazer em casa a aplicação 8, que é do anel carregado. Não pode deixar de fazer, tá, galera? Não pode deixar de fazer. E a aplicação 9, que vai ser do disco. Com letrinha. Mas tem hora que o bichinho entende tudo errado. O disco carregado. Só para vocês terem um norte, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não é com esse. Esse não, quero com esse aqui. Esse aqui é o livro de vocês, beleza? Esse aqui é o capítulo de capacitância, que a gente vai ver na próxima aula. Tá chegando a segunda prova, viu, galera? Tava tudo indo bem, professor. Tá tudo indo bem? Falando de prova, você estraga a nossa amizade aí, cara. Pô, mas infelizmente, cara, não tem muito pra onde correr, não. Então, esse aqui tudo a gente falou, ó. Isso aqui já é um resumão, né? Deixa eu voltar aqui pro material. Professor, é uma aula por capítulo? Não necessariamente. Por exemplo, a gente está falando de potencial desde a aula passada, né? Então, olha só, esse aqui eu fiz com vocês agora, ó. Esse resultado aqui, estão vendo? Que é o do fio finito. Aí vocês vão fazer esse aqui, que é o do disco carregado.
Esse aqui que é o do disco carregado. Tá aqui. E o do anel. O do anel é bem simples. Tá? O anel, inclusive, faz parte do disco. Você precisa fazer do anel primeiro para depois fazer do disco. Se vocês não conseguirem fazer o do anel, vocês vão conseguir, claro. O Daniel acabou de colocar no grupo de vocês um livro que tem o do anel, tá? Então vocês podem olhar lá o do anel, tentem seguir os passos, depois façam a do disco. Tá? Para eu poder discutir com vocês um outro assunto aqui, para poder fechar esse capítulo 24. Estou me recuperando da primeira ainda. É porque, galera, a gente tem um cronograma aí, cara, para vencer. Infelizmente. E eu não sei se você estava indo, tinha outras pessoas no começo, mas as nossas aulas, imagina, agosto acabou. A gente vai ter setembro e, cara, outubro só vai até dia 20, 23, né? Alguma coisa assim. Então a gente tem pouquíssimo tempo. A gente tem que terminar esse assunto logo e começar um terceiro assunto ainda. São 3 provas, né? Então, na aula que vem, eu vou falar de capacitância elétrica, que é o capítulo 25. Aí, na outra semana, lá no dia 10, eu vou fazer um resumo, revisão, exercícios e tal. E aí, lá na outra semana do dia 10, eu vou soltar a prova para vocês. Tá bom? Para vocês fazerem, mesmo esqueminha. Para a gente começar a parte de eletrodinâmica, que são as correntes elétricas e tal. Infelizmente, como a gente tem um dia de aula só, a gente fica meio preso nessa história aí. Então, entenderam o que vocês têm que fazer? Vocês vão fazer o anel e vão fazer o disco. Não é difícil, é muito sossegado. O anel, galera, é muito tranquilo, porque lá quando vocês forem fazer do anel, vocês vão ver que a integração, ela nem existe, é uma integração bem simples. E aí no disco é que vai ter uma integraçãozinha. A qualquer dúvida, vocês me procuram. Eu preciso que vocês façam isso. Tá? Vamos para frente para fechar esse capítulo aqui, senão fica muito extenso. Vamos lá. O que eu quero agora? Eu quero uma relação, galera. Eu quero uma relação entre esses dois personagens que vocês estão estudando aí, que é o campo elétrico e o potencial elétrico. São dois caras aparentemente diferentes, são, porque um é vetor, outro é escalar, um representa uma distribuição de forças em volta da carga, outro representa uma distribuição de energia em volta da carga, mas eles têm uma relação entre eles. Então, vamos escrever aqui, ó, relação entre entre o campo elétrico, né, e o potencial elétrico. Vamos sublinhar. Pronto, a relação entre o campo e o potencial elétrico. A gente sabe que a diferença de potencial, então vou colocar aqui, ó. A gente sabe que a DDP, diferença de potencial, entre dois pontos,
A e B, que a gente viu inclusive na aula passada, né? Pode ser calculada. Sai. Então, vamos botar aqui a expressão, que vocês já estão careca de saber. É dela que vem o Edu, né? Se o campo elétrico for uniforme e tal. A gente sabe que a diferença de potencial entre os pontos A e B, de uma maneira geral, nada mais é do que a integral entre os pontos A e B, né? De A até B, do campo elétrico, produto escalar, com o elemento de deslocamento. Bom, isso a gente sabe. Então, vamos reescrever isso da seguinte maneira. Quem é o VAB? O VAB, ele vai ser a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, eu vou escrever assim, ó, VA menos VB. Isso, então, vai ser igual a integral entre A e B do campo elétrico escalar ds. Eu estou só reorganizando as coisas, tá? Só que esse VA menos VB, ele nada mais é do que a integral. Vê se vocês concordam. É isso mesmo. Ele é a integral entre os pontos A e B. Na verdade, o contrário, né? Ele é integral entre os pontos A e B, é isso mesmo. A e B de um dv. Aí você fala, não, professor, do jeito que você colocou aí, isso é o VA, isso é o VB menos o VA. Né? Porque eu estou indo de A para B, C está certo. Então a gente coloca um sinalzinho de menos para poder inverter a ordem. Agora fica bonito, né? Isso aqui é um A. Então, quem é o VA menos VB? É a integração de dv, né? Porque vai dar um V menos o outro V. Só que se eu for de A para B, eu tenho que botar um sinal de menos, porque vai ser o limite superior menos o limite inferior. Captaram, né? Isto é uma integral também de A até B. Deixa eu botar um menorzinho aqui. De E escalar ds. Então, tudo isso para mostrar para vocês o seguinte: os dois lados têm uma integração. Os dois lados têm uma integração com o mesmo limite. Bom, se os dois lados têm uma integração com o mesmo limite, galera, eu posso usar isso a meu favor. Eu posso escrever isso sem as integrais. Eu posso escrever assim, ó, menos o dv Oxe, junta aqui, meu filho. Isso nada mais é do que o E escalar ds. Então, E escalar ds. Esse é o dv. E aí, galera, o potencial, a gente sabe que o potencial, ele é uma função das posições, né? Então, o V, ele é uma função de x, y e z. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o campo elétrico também é uma função de x, y e z, e aí a gente pode abrir essa conta assim, ó, menos dv
isso vai ser igual a... Quem é o campo elétrico? Ele é o campo elétrico é X na direção Y, mais o é Y na direção J, mais a componente Z, que é um vetor, né? Na direção K. E eu estou fazendo um produto escalar com ds. Lembrem que o ds ele é um elemento de deslocamento também vetorial. Então, ele vai ter uma componente x, uma componente y, uma componente z. Então, ele vai ficar um dx na direção y, mais um dy na direção j, mais um dz junta na direção K. Quando você fizer o produto escalar desses dois caras, as componentes perpendiculares elas vão morrendo, né? E a gente fica só com as componentes, né, I com I, J com J, K com K, ou seja, as componentes paralelas. Então, no final das contas, o menos dv, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao EX dx mais o EY dy mais o EZ dz. Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Isso quer dizer o seguinte, cara. Isso quer dizer que o dv por exemplo, vamos supor que você tem um campo elétrico constante em Y e constante em Z, né? Isso quer dizer que essas variações em Y e Z, elas não existem. Vamos supor que isso aqui não existe. Aqui só tem um Z, né? Isso, então, implica que o seu campo elétrico só depende do X, ele só varia, né, em função do X, no resto ele vai ser constante. E aí você pode escrever que menos a derivada parcial traz o dx para cá. Isso é o campo elétrico. Sacou? E se você for pensando assim, um a um, você encontra todas as suas componentes. Sacou? De uma outra maneira, você pode pensar assim, ó. Do lado direito, o que você tem? Do lado direito, você tem o EX na direção X, mais o EJ na direção J, né? E assim sucessivamente. Então, isso aí representa uma função, como é que eu posso dizer? Uma espécie de um gradiente, né? Porque o que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Agora eu vou colocar as letras finais. O EX, ele corresponde à variação do potencial na direção X, com um sinalzinho de menos, na derivada parcial, então. Por que isso que é derivada parcial, né, galera? É você tomar a derivada de alguma coisa em relação a outra, mantendo as outras variáveis constantes. Então, se eu manter o dy constante e o dz constante, eu mato a parte y, a parte z, e fico só com a parte x. E eu posso escrever assim. E se eu pegar a derivada parcial em relação a y, então a componente y vai ser a derivada parcial, porque eu estou mantendo os outros todos constantes. E assim por diante. Então, o EZ, mesma coisa. Eu vou manter o x e o y constante. Isso quer dizer que a derivada parcial em relação a z do potencial é a componente z do campo elétrico. E aí, se você juntar tudo isso, então, quem é o seu campo elétrico da maneira geral? O seu campo elétrico da maneira geral
Lembrem, o campo elétrico é dado por isso aqui, ó. Todinho. Aí agora eu estou falando que o EX, ele vai ser, vou botar o sinalzinho de menos aqui na frente. O EX, ele vai ser a derivada do potencial em relação a X, beleza? Na direção I, mais a derivada parcial do potencial em relação a Y, na direção J, mais a derivada parcial em relação a Z, do EZ, na direção K. Pronto, é isso que está dizendo essas informações aí de cima. De novo, por que eu estou usando derivada parcial? Porque a derivada parcial, vocês viram, não sei se foi cálculo 1, cálculo 2, mas a derivada parcial, ela é a derivada tomada naquela direção, mantendo todas as outras direções constantes. Né? Por isso que eu falei, se você considerar o y e o z constante, então você vai ter o dy igual a zero, o dz igual a zero, fica só o dx funcionando. É assim por diante. Diga. Por que na direção K a derivada parcial do campo elétrico? E Que não... campo elétrico? Que campo elétrico? Você tá vendo o que aí? Você tá vendo coisa demais, velho? Fazendo coisa, viajei, foi mal. Valeu. Então, ó, o campo elétrico, de uma maneira geral, ele então vai ser dado como sendo, vocês conhecem essa função aí como o gradiente, né? De quem? Do potencial. Então, essa é a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico. E aí, galera, vocês estão vendo o seguinte, o que é o gradiente, né? O gradiente, ele é um operador que ele te mostra qual é a direção onde existe a maior taxa de variação, né? Isso porque você está pegando derivadas parciais de x, de y, de z, então você está pegando a derivada parcial em relação a uma direção x, a uma direção y e uma direção z. Então ele te mostra, e a taxa de variação, ela te mostra onde que você varia mais rapidamente. Isso é que é a ideia do gradiente. Então, se você olhar para essa equação final aqui, ó, ela te mostra claramente que o campo elétrico, ele orienta-se na direção onde o potencial, ele varia mais rapidamente, mas ele varia de uma maneira negativa. Variar de uma maneira... Só terminar o raciocínio, rapidão. Variar de uma maneira negativa, galera, quer dizer que vai decrescer. Então, isso quer dizer o seguinte, o campo elétrico, ele sempre vai se orientar na direção em que o potencial decresce mais rapidamente. Beleza? Eu vou escrever isso daqui a pouquinho. Vamos para as perguntas aí. O que você tinha falado? Desculpa te interromper. Só falei que tem uma pergunta aí no chat. É isso que o Júlio César falou. Se pode ser usado para determinar onde o potencial mais varia. É isso. Na verdade, como o campo elétrico ele é um vetor, então ele se orienta na direção onde o potencial mais varia. Mas onde ele mais varia como? Negativamente. Então é onde ele mais decresce. Então vamos escrever isso? Vamos escrever isso aqui, ó. Então, opa, foge não. Ó, o campo elétrico orienta-se na direção
na direção em que o potencial elétrico ele decresce mais rapidamente. Professor, explana mais isso aí, por favor. Tipo, isso é muito importante para ser falado. Eu só não tô conseguindo enxergar. Eu vou dar um exemplo. Decresce mais rapidamente. Vou botar entre aspas, que rapidamente tem a ver com velocidade, né? Mas acho que a interpretação fica clara. Decresce mais rapidamente. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que você sabe que o campo elétrico sempre aponta para onde tem o menor potencial. Em resumo, é isso. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui uma superfície equipotencial assim, assim e assim. São superfícies equipotenciais. Vamos supor que aqui, essa superfície, ela tem 10 volts, aqui ela vai ter 20 volts, e aqui ela vai ter 30 volts. Então, são superfícies equipotenciais. Com essas superfícies equipotenciais, eu descubro o campo elétrico. Por quê? Porque eu sei que o campo elétrico tem que fazer 90 graus com essas superfícies. Isso vem lá daquele escalar ds, né? Então, vai ter que fazer 90 graus entre essas superfícies. E o campo elétrico, ele aponta para onde o potencial decresce. Então, para onde que vai o nosso campo elétrico? Ele vai ter que fazer algo parecido com isso aqui, ó. Esse vai ter que ser o campo elétrico, orientado para onde tem o menor potencial. É por isso que, se você olhar de novo para uma carga pontiforme e as superfícies equipotenciais ao redor dela, o campo elétrico, ele aponta sempre para onde? Ele aponta para onde o potencial decresce, né? Então, quanto mais próximo da carga, mais intenso é o potencial. Quanto mais longe, menor é o potencial, e o campo elétrico, então, ele vai apontar para essa direção. Aí você fala, professor, mas se a carga for negativa, se a carga aqui dentro for negativa, aí o potencial lá dentro, o potencial em volta também é negativo. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seria menos 30 volts, aqui menos 20 volts, e aqui menos 10 volts, né? O campo elétrico, o potencial ele vai decrescendo em módulo, né? Mas como tem um menos na frente, ele vai aumentando em termos de valores. Por isso que, nesse caso, o campo elétrico, ele faz o contrário. Ele aponta para dentro. Por quê? Porque o campo elétrico aponta para onde o potencial decresce. Então, ele está decrescendo de menos 10 para menos 20, para menos 30, e assim por diante. Tudo bem, Thales? Sim, sim. Esse seu sim aí... Professor Não, Raio? mas acho que vai ajudar depois quando eu for estudar. Acho que... Tá. É porque é muita informação, cara. Aí as coisas vão se assentando aos pouquinhos. Diga, velho. Professor Raio? Então, essa é a explicação por trás do porquê que as cargas positivas o campo é para fora e as cargas negativas o campo é para dentro. Justamente, é isso. Eu sempre aceitei essa explicação e nunca fui atrás do porquê. Descobri agora. Na verdade, é porque do jeito que a gente construiu, né, a física elétrica, ela foi construída dessa maneira, e uma das consequências é isso, é você ter que considerar o campo elétrico para fora de uma carga positiva e para dentro de uma carga negativa. É claro que isso tudo foi porque a gente teve que montar matemáticas, né, que fizesse isso fazer sentido. Se a gente tivesse montado a matemática invertida em algum ponto lá atrás,
aí o campo elétrico também seria invertido. Mas para obedecer toda essa situação, ela vai explicar o porquê do campo elétrico da carga positiva ser para fora e a negativa ser para dentro. Tá? Poderia ser o contrário, tá? Poderia ser o contrário. Sim. Por conta de uma convenção. Mas do jeito que nós construímos a teoria, nós que eu falo, o homem, né? Do jeito que foi construída a teoria, ele tem que ser convencionado o campo elétrico para fora, para toda essa matemática bater. Beleza, show. Show, né, velho? Da hora. Aí você pode pensar assim, professor, e se o campo elétrico possui uma simetria radial, igual, né, as cargas pontiformes possuem? Então, só para finalizar aqui, ó, já são meio-dia, falta só um pouquinho. Então, se o campo elétrico, só para continuar o que está escrito lá em cima, se o campo elétrico possuir, vou botar assim, se o campo for radial, aí, nesse caso, em relação à carga pontiforme, né, no caso, você não precisa ficar botando x, y, z. Basta você pensar em usar a derivada em relação à radial, né? Então, o campo elétrico na direção à radial, ele vai ser simplesmente a derivada parcial em relação a R. Não precisa pegar o x, o y, o z, porque eles já estão embutidos aí no seu raio. Tranquilo, galera? E aí você consegue fazer um bocado de exercício. O que vocês têm que usar daqui para frente? Vocês vão ver que calcular o campo elétrico em algumas situações pode ser muito, muito complicado. Pode ser muito complicado. Por quê? Porque o campo elétrico, ele é um cara vetorial. Então, vocês viram lá no capítulo 22, acho que é o 22, né? Em que para calcular o campo elétrico de uma distribuição de cargas, era uma conta desgraçada para você chegar lá no lugar. Então, agora vocês podem fazer com outro procedimento que talvez facilite a sua vida, que é qual? Acha o potencial, porque achar o potencial é mais fácil, porque achar o potencial é escalar, você não tem ângulos, você não tem nada disso, você não tem direção, não tem sentido. Acha o potencial, toma a derivada desse potencial em relação a uma coordenada, por exemplo, eu quero a componente do campo elétrico X. Então, eu pego esse potencial, derivo ele em relação a X, somente uma derivada parcial, e eu encontro o campo elétrico naquela direção. Então, isso facilita um pouco algumas situações. É claro que outras situações não tem tanta necessidade de usar esse procedimento, mas você pode usar esse procedimento sempre, e ele pode ser conveniente em algumas situações. Deixa eu ver aqui as perguntas. Aí poderia ser aplicado a uma superfície equipotencial? Acho que eu passei aí, eu não lembro onde é esse aí. Eu acho que é a questão de cair, né, o potencial. Eu acho que foi isso que eu falei, não foi, Júlio, ou não? Muito louco tudo isso. Concorda isso, muito louco. Mas o louco no sentido de massa, de muito doido mesmo, de ser fera. Escondendo ouro? Que ouro, moça? De calcular o campo, tu fala? Então, é aquela questão. Às vezes você usando outro procedimento é mais fácil, depende muito do problema também. Depende do que você tem de informação, né? Então, calcular o potencial é mais fácil. Mas você tem que calcular o potencial e depois tomar a derivada para você, né, fazer a conta. E isso pode ser um pouco mais complicado, dependendo da derivada que você vai tomar, pode não ser tão simples. Então, de repente, pode ser mais fácil calcular o campo elétrico diretamente. Aí depende muito da simetria do problema. Depende de como você vai lidar. Mas, geralmente, calcular o potencial é mais fácil. Geralmente. Show. Show de bola. Perguntas, galera. Alguém tem mais alguma perguntinha aí? Professor, você pode voltar só mais um pouquinho para cima?
Aham. No desenho lá que você estava fazendo lá, sobre os gradientes, quando decresce mais rápido, por exemplo, se decrescer mais rápido para x, e decrescer mais devagar para y e para z, então eu vou tomar em relação a x. Não pensa assim, não. É porque você tem três coordenadas, né? X, Y, Z. Então, o campo elétrico, se ele aponta só para um lado, aí tudo bem, você vai ter essa análise de que o campo elétrico ele é unidirecional. Mas se você tem um campo elétrico onde ele aponta para várias direções, então ele vai ter uma direção onde ele decresce mais rapidamente, uma outra direção onde ele decresce mais rapidamente, e assim por diante. Então, não pensa assim, não, ele decresce mais para o X, então ele vai apontar só para o X. Não, ele vai ter uma direção onde ele aponta naquela direção onde decresce mais, em outra direção ele decresce também. Vai ter como é que eu posso te explicar? É porque a gente está pensando sempre em campo elétrico mais arrumadinho, né, cara? Mas se você for pegar distribuições muito esquisitas de carga, você vai ter deformações ali. E aí faz mais sentido você procurar o gradiente do potencial nessas deformações. Eu não consigo, deixa eu ver se o livro de vocês tem um desenho onde isso possa ficar mais claro. Olha só, isso aqui já fica um pouco mais claro, tá vendo? Você tem superfícies equipotenciais que não são paralelas e nem são circulares, são irregulares, e o campo elétrico ele procura apontar onde você vai ter uma diferença de potencial, claro, decrescendo de uma maneira mais rapidamente. É porque fica difícil de enxergar em termos de desenho o que você está querendo. Não vai ter aqui um desenho legal, não. Mas se eu achar um desenho, eu mostro para você, tá, Thales? Então ele não decresce assim, por exemplo, o x está decrescendo mais rápido, então o campo elétrico vai apontar para o x, mais para o x. Não necessariamente, porque o campo elétrico ele aponta para todos os lados, né? E para todos os lados você tem vamos dizer assim, um potencial decrescendo para todos os lados. E aí ele acaba indo para onde o potencial decresce. O lance é que quando você pensa em superfície com potencial arrumadinha, ele decresce igualmente para todos os lados, né? E aí você vê o campo elétrico indo para todos os lados assim, mas quando você tem... É porque não tem uma figura irregular aqui para você enxergar. Será que no outro livro tem? Opa, só ver aqui que aí de repente a gente mata esse problema. Mas eu estou entendendo o que você está falando. É mais uma questão de visualização mesmo. Cadê? Qual é a página? 20... Aqui não vai ter página. Oh, miséria. Deixa eu descer assim aqui. Não. Aqui. Potencial elétrico, produzido por duas cargas, determinação do potencial. Aqui o gráfico eu fiz para vocês. O anel aqui, ó. O anel tá aqui, depois vocês vão fazer isso aqui, esse do anel. O fio... ele já faz de um outro fio, tá vendo? Eu coloquei o ponto P numa posição, ele tá colocando o ponto P em outra posição. Vão fazendo essas coisas, galera, que aí vocês vão se apropriando do conhecimento. Superfície equipotencial. Aqui as superfícies equipotenciais. Isso aqui, de repente, fica bom de você enxergar, ó. Pensa nessa letra C aqui. Nessa letra C, você tá vendo que tem duas cargas positivas. E o campo elétrico, olha o que acontece com o campo elétrico, ele deforma. Ele deforma por quê? Porque ele, naquela linha, ele vai procurando direções onde o potencial vai caindo mais rapidamente. Sacou? Isso ponto a ponto, né? Quando você vai olhando. É claro que quando você vê um contexto geral, uma superfície potencial arrumadinha, aí o campo já parece ser mais arrumado. Mas quando você vai olhando lá dentro, entre as duas cargas, as linhas já não são tão regulares assim. Isso faz com que essas linhas de campo elétrico elas vão se entortando muito. Por que elas vão se entortando muito? Porque elas vão buscando
onde o potencial vai mais decaindo. E você vê que não é para uma direção só, são para várias direções. Consegue enxergar mais ou menos aí, Thales? Aham. Essas linhas azuis mais juntas aí no meio. São as superfícies equipotenciais. Sim, por que ela tá desse jeito, assim? Tipo, elas não tá Porque- igualadas de fora. Tipo, o campo elétrico tá acompanhando essas linhas azuis, né? As linhas vermelhas é ocorrência da linha azul, né? uma ocorrência da outra, né? Porque elas estão relacionadas. As Aham, azuis são as superfícies equipotenciais e as vermelhas são o campo elétrico. aham. Não, tá tranquilo, professor. Obrigado. É porque quando você vê de longe, o Thales, imagina, quando você vê de longe duas cargas, elas parecem ser uma carga só, né? Uhum, Aí você tem lá a lei de Coulomb e a lei de Gauss, a superfície potencial ela é uma esfera bonitinha. Mas se você chegar muito perto, você vai ver que a situação não é bem tão simples assim. Você vai chegando muito perto, aí você tem superfície equipotencial relacionado a uma carga, então você está vendo que tem círculos para uma carga, círculos para outra carga. E você tem círculos que se unem para formar superfície equipotencial do sistema. Então, quando você olha de perto, o trem já é um pouquinho mais complicado. Quando você olha de longe, parece mais simples. Então, quando você olha bem de perto, o campo elétrico ele já vai meio que deformando, aham. principalmente nessa região aí. Deixa eu ver se tem outro desenho mais irregular. Ó, aqui o que eu estava falando para vocês. Campo elétrico radial. Ele não vai botar. Aquele desenho eu acho que fica legal de você visualizar. Você conseguiu aceitar melhor? Aceitei, professor, sim. Beleza, isso é importante. Ficar sem angústia, velho. Se ficar com Aham. muita angústia, a gente fica meio desesperado. Valeu, professor. Valeu, Thales. Galera, posso encerrar a gravação? Tranquilo? Muito tranquilo, boa tarde, professor.